das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé. Programa Pai das Misericórdias, 5 de junho de 2025. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa Ao Pai das Misericórdias, orando ao Pai das Misericórdias. E entrando em sua casa, e você também entrando em nosso santuário, com esse novo cenário de fundo que você está vendo aí, muito belo, muito bonito, para que o ambiente de oração entre nós seja cada vez mais significativo e que você possa rezar conosco com todo o coração e com toda a sua alma, aquele que é o nosso Deus e o nosso Pai. É preciso ter fé, a fé em Deus e a fé em Cristo Jesus. Jesus, quando falava aos discípulos, exortava-os à fé e aos seus ouvintes também. Aquele que crê em mim, não terá medo. Aquele que crê em mim não tem com o que se preocupar. Porque crendo em Jesus, crendo em Deus, nós nos entregamos nas mãos dele e não há com o que se preocupar. E este é o trecho que hoje eu vou meditar com vocês, tirando da palavra de Deus, da Bíblia, da primeira carta a São João, capítulo 5, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. E quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. E este é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha que esse trecho de João está nos apontando. Nós buscamos superação, nós buscamos vitória, nós buscamos, libertação de muitas coisas. E hoje a receita que nos é dada é muito simples, é fé, é acreditar em Deus, é confiar em Jesus, é me abandonar nas mãos dele. Não há outra forma. E deixar que ele nos conduza nesse caminho da vida, sem nos distrairmos, sem nos dispersarmos, mas mantermos firmes e confiantes. A fé é um dom, peçamos esse dom. Por isso, Jesus nos ensina o caminho de sermos vencedores. Quem é o vencedor, senão aquele que crê que Jesus Cristo veio da parte de Deus e é o nosso Salvador e Libertador? Isso que nos dá a vitória. Então, para que a vitória de Deus na sua vida aconteça, se lance na fé. Não tenha medo. Não tenha medo de confiar em Deus, de acolher a sua palavra, de viver os seus ensinamentos. Não tenha medo de mudar de vida, de mudar de atitude, de mudar de mentalidade, de mudar de coração. Não é ser cabeça feita, mas é orientar a sua cabeça, o seu coração e o seu viver num caminho que realmente produza a vida. Isso é o caminho de fé. O caminho da fé não ilude pessoas, o caminho da fé não faz cabeça. O caminho da fé nos dá sentido, nos dá rumo, direção, saber de onde vim, para onde vou, qual é o caminho que eu tenho que fazer. A fé nos ensina isso, nos dá essa direção.
Por isso, a palavra que hoje nos é dada, de 1 João 5, de 1 a 5, é esta: aquele que crê em Jesus Cristo é vencedor. Aquele que caminha com Ele, aquele que confia nele, aquele que confia no Pai que enviou Jesus, esse sim terá rumo e direção e tranquilidade em sua vida. Eu quero hoje rezar com vocês a oração ao Pai das Misericórdias, entregando em suas mãos as nossas vidas e também todas aquelas preocupações nossas. E nesta oração nós pedimos também o dom da fé. Por que não pedimos o dom da fé? Nós precisamos dele. Se ele é a nossa vitória, se ele nos torna vitoriosos, por que não pedimos o dom da fé? Por que não clamarmos a Deus que nos encha com um coração muito cheio de fé? Lembro de um discípulo que perguntou a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês fariam um estrago, diria para essa árvore: sai daqui, se joga no mar, e aconteceria. Então a nossa fé ainda é muito pequena. Então vamos aumentar a nossa fé, vamos confiar em Deus e vamos nos abandonar em suas mãos. Eu tenho aqui hoje alguns pedidos que nos foram trazidos, que nós vamos colocar aos pés do Pai das Misericórdias, por essas pessoas, por essas necessidades, para que elas não desanimem, ao contrário, pela fé sejam vitoriosas. A Graziela Costa Fuzeto pede para o sucesso da vida do meu filho, Gustavo Costa, estudante de odontologia, sucesso na profissão. Maria José, peço a graça de ter paz na minha vida, no meu casamento. A Raquel e o Cristóvão e família, por este casal, seus filhos, por Dorote Ramos de Jesus, saúde e proteção por toda a sua família, por este casal. Também por Viviane Aparecida dos Santos e toda a sua família. Pela de Marlene Livori e Gilberto e família. Por Marco Aurélio Costa, paz e compreensão. Pela saúde de Lela Felipe e pela família de Mônica Garcia. Também para os falecidos Christian William e Bitiúva. Pedido de Araci Costa e Bruno Costa Vargas, filho rebelde, revoltado com a vida, com situações de família que precisam ser resolvidas. Assim nós colocamos esses pedidos e todos os outros que você traz aí no seu coração. Quais são os seus pedidos também, para que nesse momento nós coloquemos nas mãos do Pai das Misericórdias, para que Ele, olhando a nossa boa vontade de querer superar, permitir que a graça dEle opere em nossas vidas. Vamos rezar juntos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Tome aí o seu copo de água, a sua vela que você tem em casa para ser abençoada, que nós vamos nesse momento dar a bênção à água e à vela e pedir a Jesus que o nosso coração se abra à graça da fé, ao dom da fé, para que, crendo, nós experimentemos a liberdade que vem dele. Por isso, Senhor, eu vos peço que purifiqueis esta água e purifiqueis esta vela, para que
a água possa, em nossas vidas, ser sinal de restauração, renovação e nos livre de todo ataque do inimigo e de toda enfermidade. E que esta vela nos ilumine no nosso caminhar, para que sempre estejamos sob a luz de Deus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a você que até o momento participou conosco deste programa e que bebeu desta fonte que é a divina misericórdia de Deus. E que a bênção dele caia abundantemente sobre você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.